do Senhor a todos, amados ouvintes, irmãos, amigos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Pastor Davi Passos aqui para mais uma lição. Hoje estaremos falando da lição 8 do nosso primeiro trimestre de 2025, que tem o tema Jesus viveu a experiência humana. Então, a nossa lição nos traz um texto áureo que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 23, aonde diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse é o nosso texto áureo. A nossa lição também nos traz a verdade prática, o seguinte texto: E o Senhor Jesus teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. O texto bíblico na nossa lição nos encontra em João capítulo 1, versículo 43 até o 51 e Mateus capítulo 26, versículo 37, 38 e 42. Vamos ler? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na sua lição, como se sentir melhor. Vamos lá. João capítulo 1. No dia seguinte quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondendo e disse: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus, capítulo 26, versículo 37, 38 e 42, diz assim: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Queridos, quando falamos nesse tema, aqui nós encontramos três objetivos para apresentado nesta lição. Primeiro objetivo aqui é identificar a experiência humana do ministério de Jesus. O segundo objetivo de estudarmos esse tema é explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E o terceiro objetivo é reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Então, conforme o nosso tema, Jesus viveu a experiência humana. Nós temos aqui algo muito interessante para compartilhar com os irmãos. Além do seu modo de viver entre as pessoas,
Os evangelhos, ele mostra que a pessoa de Jesus havia os elementos ali constitutivos nos seres humanos, como alma, corpo e espírito. E os evangelhos, eles revelam a dependência humana da oração e do Espírito Santo, além de sua identidade com a raça humana. Então, Jesus, ele teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, aonde vivera, né? Então, como diz Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. O que a nossa introdução da lição diz? Ela fala o seguinte: o Senhor não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Jesus. E no primeiro tópico nós já encontramos aqui esse tema, né? A experiência humana no ministério de Jesus. Então, aqui nós vemos o debate, ou os debates, né? Os debates com as autoridades religiosas. O Senhor Jesus, ele não viveu como anacoreta, como diz aqui a nossa introdução. O Senhor Jesus não viveu como monge, mas ele teve vida social. E aqui, lendo nesse primeiro tópico dessa lição, diz o seguinte: os debates com as autoridades religiosas, os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus, os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Então, aqui nós vemos 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, Jesus Cristo é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, homem. Tornou-se homem para suprir a necessidade da humanidade. O nome Emanuel, lá de Mateus capítulo 1, versículo 23, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, mostra Deus como homem e entre os seres humanos. Isso já foi estudado lá no capítulo 3. Então, houve os primeiros séculos da história, né? Nos primeiros séculos da história do cristianismo, muitas heresias, e algumas delas já vimos no capítulo 3, né? Que negavam ter Jesus Cristo vindo em carne, né? Apolinário entendia que Jesus era só Deus e que nada havia nele de humano. Da mesma forma, os gnósticos, eles ensinavam que Jesus não teve um corpo humano, mas um corpo docético. Isso é, um corpo como um fantasma, né? Tanto os apolinarianistas como os gnósticos estavam sobremaneiras erradas. Por quê? Porque a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. O ensino da humanidade de Jesus, no entanto, não neutraliza a sua divindade, porque ele possui as duas naturezas. Jesus, ele foi revestido com corpo humano, porque o pecado entrou na humanidade por um homem, Adão,
como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, 18 e 19. E pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um homem. Então, Jesus se fez carne, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Romanos capítulo 8, versículo 3. E ainda a Bíblia mostra que todo gênero humano está condenado. O homem está perdido e debaixo da maldição do pecado, como fala Salmo 14, versículo 2 e 3, e Romanos 3 e 23. Então, todos são devedores e por isso ninguém pode pagar a dívida do outro, somente ali Deus, ele pode salvar. Como fala Isaías capítulo 43, versículo 11. Presta atenção, esse mesmo Deus, ele tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgava. Então, Atos capítulo 4 e 12, 1 Timóteo 3 e 16 e Colossenses 2 e 14, nós temos essa palavra, né? Quando Jesus está na terra, ele não se apegou às prerrogativas da divindade para vencer o diabo, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, segundo Filipenses 2, 5 a 8. E como homem, ele tinha certa limitação em tempo e espaço, e, portanto, submisso ao Pai. Eis a razão de ele ter dito em João 14, 28, o Pai é maior do que eu. Então, nós temos aí algumas partes na Bíblia, né? Os evangelhos revelam atributos característicos do ser humano em Jesus, como por exemplo, olha só, primeiro, ele nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. O seu nascimento, contudo, ou seja, o parto, foi normal e comum de qualquer ser humano, como fala lá em Lucas, né, capítulo 2, versículos 6 e 7. Outra coisa que nós vemos também, semelhança, característica do ser humano em Jesus, é que ele cresceu em estatura e sabedoria. Lucas 2 e 52. Também ele sentiu sono, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço. Mateus 8 e 24 e João 19 e 28 e também João 4 e 6. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia. Podemos ver isso aí lá em Hebreus 13 e 12. Também Lucas capítulo 19 e 41 e Mateus 26 e 37. Também ele teve mãe humana, além de seus irmãos e irmãs. Pastor, leia lá Mateus 12 e 47 e Mateus 13, 55 e 56. Também ele morreu, embora ressuscitasse ao terceiro dia, né? Passando pelo ardor da morte, ele teve isso aí também. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Ele deu provas materiais de ter corpo humano. Então, temos aí 1 João capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 24, 39 a 41. E ele foi feito semelhante aos homens, mas sem pecado, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 17 e Hebreus 4 e 15. Então, assim como é pecado negar a humanidade de Cristo, como nós encontramos em 1 João capítulo 4, 2 e 3 e 2 João versículo 7, da mesma forma é pecado negar também a sua divindade, como diz Romanos 10 e 9. Porque Jesus é tanto homem como Deus. Como homem sentia dores do ser humano e, como Deus, hoje supre a necessidade da humanidade. Então nós temos aqui, no primeiro ponto ainda do primeiro tópico, ali nós temos a letra A, os fariseus. O nome vem do hebraico prushrim.
prushri, né? Que significa separados, porque não concordava com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornavam-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita judaica, ou do judaísmo. Também temos aqui os saduceus. O nome vem de Zadok, família que tinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento de Jesus, né? Do surgimento desses grupos, né? Era como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, né? E com certeza com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam forte influência no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Depois temos aqui os herodianos. Quem são os herodianos, pastores? Herodianos, a lição diz, eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos como interesse nacionalista e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então nós temos aqui, né, essas 3 classes aqui, né, de religiosos. Quando falamos sobre a vida social e religiosa de Jesus, né? Olha o que a lição nos traz. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, marido de Salomé, irmão de Maria, mãe de Jesus. E Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora e a mulher samaritana. Então, quando olhamos aqui a vida social de Jesus, nós começamos então falando da sua infância. São poucos os relatos inspirados aqui da infância de Jesus. Por isso nós devemos extrair deles todo o que pudermos para uma melhor compreensão das mais belas histórias já registradas na palavra do Senhor. Nada está nas escrituras da vida de Jesus depois do relato de seu nascimento até a sua manifestação pública a Israel, exceto o que Lucas escreveu, né? Então, no relato de Lucas, capítulo 2, versículo 40 e até 52, ali quebra o silêncio desse período. E essa lacuna ali tem sido, ao longo da história do cristianismo, motivo de especulações, muitas vezes nociva à fé cristã. E não deve surpreender os cristãos, porque os evangelhos se concentram no ministério, no seu ministério. Mesmo assim, dão atenção especial à última semana de vida terrena de Cristo, semana da Páscoa, em que foi realizada a redenção. Lucas, o Evangelho de Lucas, ele apresenta ainda que num lampejo,
o desenvolvimento físico, como diz Lucas capítulo 2, versículo 52, quando fala ali em estatura, né, espiritual e intelectual de Jesus. Então ali em Lucas capítulo 2, versículo 40 diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Lucas é extremamente meticuloso ao relatar a vida do nosso Senhor Jesus. Pois os pagãos, eles criam na metamorfose de algumas de suas divindades. E esse fenômeno mitológico era, segundo acreditavam, né, a capacidade de suas divindades assumirem formas diferentes. Lucas, porém, ali, ele não queria que o mestre divino fosse associado e nem confundido com elas. Então, Lucas, ele estava tratando de um evento singular da história, algo miraculoso, pois o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, assumiu a forma humana, vindo como homem, de maneira que o curto relato afasta toda e qualquer possibilidade de associação com a mitologia pagã ou com a magia. Então, era um desenvolvimento gradual, físico e mental. Crescimento espiritual na adolescência, ou seja, é mais uma prova de sua natureza humana. Então, assim, nós temos autoridade. Para quê? Para falar que Jesus foi criança e precisava da proteção divina e dos cuidados maternos, né? Ele precisou aprender a comer, como todas as características dos seres humanos, mas sem pecado. Ali, ele viveu entre nós com todas as características humanas, né? Ele precisou aprender a comer, precisou aprender a andar, a falar e dentre outras coisas comuns aos humanos, né? Então, mas sem pecado, pois deu testemunho de uma vida impecável. Então, essas informações fornecidas por Lucas, elas estão de acordo com todo o contexto bíblico e ajudam-nos, né, a compreender a natureza humana de Cristo. Jesus, ele foi levado a Jerusalém. Lembra lá, Lucas capítulo 2, versículo 22? Foi levado a Jerusalém para a cerimônia de purificação. Depois disso, parece ser a sua primeira visita à cidade santa, né? Ao templo, mas não podemos ter certeza. O menino Jesus estava provavelmente com 12 anos, ali, como nós vemos em Lucas capítulo 2 e 42. A sua ida a Jerusalém, nessa idade, foi o evento significativo, né? José e Maria eram religiosos, dedicados, e como todo judeu devoto, por residirem na Galileia, mais de 100 quilômetros de Jerusalém, não tinham essa obrigação. Contudo, todos os anos iam à festa da Páscoa. Lucas capítulo 2, versículo 41 fala: e todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, embora não procedesse de família rica, pois levaram ali uma pomba para o sacrifício, né? E mesmo com escasso recurso financeiro, não deixavam de ir aos cultos para adoração. Um exemplo de dedicação e amor a Deus que deve ser seguido por todos os cristãos nos dias de hoje. Quando falamos ali da festa da Páscoa, né? Olha só que interessante. Aqui no terceiro ponto, nós vemos aqui da lição fala características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana,
participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Tá? Então, Jesus aqui, como nós estávamos falando, né? Ele participava ali das festas, né? Olha só, participava dos acontecimentos sociais, religiosos também, né? A festa da Páscoa ali, ó, durava 7 dias, como diz Êxodo capítulo 13, versículo 6. E ao final desse período, a caravana das mulheres partiam de volta para suas casas com bastante antecedência, e os homens seguiam posteriormente para se encontrarem com elas na parada seguinte para o pouso à noite. Ali, Lucas capítulo 2, versículo 43 fala: e terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Então, Lucas 2 e 43. Aqui nós vemos que é provável ter Maria pensado que o menino estivesse com José, e vice-versa, quando descobriram que Jesus não estava na companhia deles, retornaram a Jerusalém. Lucas 2, 44 e 45. E lá encontraram-no. Versículo 46 fala: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Queridos, os doutores eram as autoridades religiosas de Israel, mestres da lei de Moisés, que conheciam com profundidade as escrituras sagradas. E nessa ocasião, o menino tinha a oportunidade de dialogar sobre as coisas de Deus com os mestres do templo, como perguntas e respostas. Não é possível saber pontos específicos, mas o assunto era com respeito às coisas de Deus, pelo que se infere de sua resposta a José e Maria, quando fala lá em Lucas capítulo 2, versículo 49, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai. Então, o que chamava a atenção de Deus, então, ter a idade, né? Também a sua inteligência e respostas. Tudo isso ali revelava tratar-se não de uma criança precoce, mas de um menino como nenhum outro. Os grandes homens de Deus tiveram consciência da sua vocação divina nessa fase de idade e nessa fase da vida. Há entre os judeus um ritual celebrado ainda hoje, chamado Bar Mitzvah, que é cerimônia de maioridade espiritual no judaísmo, ou de passagem em que o menino faz pela primeira vez a leitura pública da Torá, lei de Moisés. E depois que completa 12 anos de vida, segundo o Talmud, aqui nós vemos a expressão aramaica Bar Mitzvah, significa filho do mandamento. Mas o que aconteceu com Jesus no templo de Jerusalém foi uma celebração semelhante, pois o Bar Mitzvah não se tornou um evento cerimonial comum na vida judaica até a Idade Média, e somente nos tempos modernos tornou-se foco de celebrações grandiosas. Então, além disso, a idade para o Bar Mitzvah não é 12 anos, mas 13 anos. Tá? Então, segundo o erudito judeu messiânico. Outra coisa que nós temos aqui é a respeito da vida social de Jesus. O Senhor Jesus, ele é apresentado nos evangelhos como alguém que era natural na comunidade e também com o seu povo, e não como um estrangeiro. A sua maneira de viver e os seus ensinos refletem ali a cultura judaica. Lucas capítulo 4, versículo 22 até o 24, ali os moradores de Nazaré, eles admirados com o que viam, eles perguntavam, não é este o carpinteiro,
filho de Maria, irmão de Tiago, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Capítulo 6, se não me foge a memória, versículo 3, né? E escandalizavam-se nele. Então, Marcos, capítulo 6, versículo 3. Então, a tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse uma metamorfose, né, de alguma divindade, como era comum na mitologia grego-romana, né? Então, ali, os 3 países fora de Israel que o Senhor Jesus visitou foi o Egito, né? Mateus capítulo 2, versículo 14 até o 15, Líbano, né, as antigas cidades de Tiro e Sidom, e na Fenícia, Mateus 15, 21, e também na Jordânia, João capítulo 1, versículo 28. Então, as experiências de Jesus como homem são manifestadas ali nos evangelhos pela interação com as pessoas e autoridades religiosas, como sua participação nas reuniões nas sinagogas e no templo também, como fala João capítulo 18, versículo 20. E também o evangelho de Marcos, ele dá a entender que Jesus pregou em todas as sinagogas da Galileia. Marcos capítulo 1, versículo 39, nos diz isso, tá? Ali diz, e pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Então, os evangelhos mostram Jesus ensinando na sinagoga de Nazaré, como fala Lucas 14, Lucas 4, versículo 16 a 20, e em Cafarnaum também, nas sinagogas de Cafarnaum, como fala em João 6 e 59, e no templo de Jerusalém, como diz João capítulo 7 e 14. Também fala que viveu com os judeus, lá em Gálatas 4 e 4, e Mateus 5, 17 a 18 fala que cumpriu a lei. Também Mateus capítulo 8, versículo 4 diz que reconhecia a autoridade de Moisés e participava das festividades judaicas, como encontramos o texto em Mateus capítulo 26, 17 a 19, e João capítulo 7, 37 a 38, e João 10 e 22. Então, a mulher que foi curada de uma hemorragia, ela tocou na borda da capa de Jesus, como nós encontramos em Mateus 9, 20 e Lucas 8 e 44, né? Na Almeida Revista Atualizada fala, na orla da veste. O termo grego para borda ou orla é kraspedon, né? Que quer dizer extremo inferior de um vestido. Borda, orla. Então, que a Septuaginta usa para traduzir a palavra hebraica tzitzit, né? Borla, ou franja, né? Como lá de Números capítulo 15, versículo 38, né? Onde diz ali, fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloque franjas nas suas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. Isso ali fica claro que, como judeu, Jesus usava a vestimenta típica. E é comum entre os judeus religiosos hoje o uso desse mesmo manto, com 613 fios na borda, que representam os 613 preceitos da lei de Moisés. Então, outra coisa que nós vemos também é sobre aqui o casamento em Caná da Galileia. Jesus ele esteve lá nesse casamento, João capítulo 2, né, versículo 1 até o 11, e ali ele e sua mãe, né, ele e sua mãe e seus discípulos ali estavam na festa porque todos foram convidados. E o que deve, no mínimo, ter sido o casamento de um parente ou amigo. Então, lembrando que a celebração de casamento durava até uma semana, não como acontece na nossa cultura, né? Mas aqui nós vemos João
e Tiago, seu irmão, eram primos de Jesus. E como sabemos disso? Ambos eram filhos de Zebedeu, como diz Mateus capítulo 4 e 21. E a mulher de Zebedeu, que estava entre as mulheres por ocasião da crucificação de Jesus, lá Mateus 27, 56, né? Que diz, junto da cruz estava a mãe de Jesus, irmã dela. Então, e o nome da irmã de Maria, mãe de Jesus, é Salomé, como diz Marcos capítulo 15 e 40. Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus, é a mãe de João e Tiago. Jesus convivia, então, com amigos e parentes. Aqui nós vemos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana também, né? A sua visita e interação com os samaritanos aqui é mais uma amostra de que viveu e a experiência humana, né? Então ali Jesus ele rompeu barreiras geográficas, rompeu barreiras culturais, étnicas, né? E religiosas, né? E ele participou de um banquete promovido por um publicano chamado Mateus. Lá em Mateus 9, versículo 9 a 12, tem essa passagem, que é o mesmo Levi nas passagens paralelas, tipo lá em Marcos 2, 13 a 17 e Lucas 5, 27 a 31. Então, que veio ali a ser um dos 12 apóstolos, que está lá em Lucas 6, 1. Então, não era incomum na tradição judaica os judeus terem dois nomes. Isso não nos surpreende, mas Jesus disse que até mesmo os publicanos têm amigos. Mateus capítulo 5, versículo 46. Mateus, ele ofereceu a Jesus em sua casa um banquete onde compareceu grande número de publicanos e pecadores, e Jesus esteve com eles juntamente com os seus discípulos. Lucas 5, 29 a 30 nos traz essa passagem. E o Senhor Jesus ali, ele procurava se integrar com as pessoas. Ele comeu, ele bebeu com elas e participou das dores e do sofrimento dos humanos também. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 7, 4 encontros interpessoais de Jesus, ali ó, na cura do servo, do centurião em Cafarnaum, né? Lucas 7, 11 até o capítulo 10 e 11, né? Também na ressurreição do filho da viúva de Naim, né? Do versículo 11 até o 17, no capítulo 7, e também no encontro com os mensageiros enviados por João Batista, né? Também Lucas capítulo 7, mas versículo 18 ao 33. E num banquete na casa de um fariseu, né? De nome Simão, ocasião em que uma mulher pecadora ungiu os pés de Jesus. Também está lá no Lucas 7, versículo 36 ao 50. Também vemos que Jesus se hospedou na casa de Maria e sua irmã Marta, numa aldeia a caminho de Jerusalém. Lucas capítulo 10, 38 e 41. E também participou de uma ceia preparada pelas irmãs de Lázaro. Mas isso encontramos em João 12, 1 a 6, a quem Jesus chamou de nosso amigo, em João capítulo 11, versículo 11. Então, diversas vezes Jesus aparece nos seus ensinos e pregação, dialogando, respondendo questões, censurando e consolando as pessoas, trazendo advertências e outras vezes esperança. Então, seus principais opositores foram os fariseus, os saduceus e os herodianos, como nós acabamos de ler aqui. Esses contatos revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Então, Jesus, ele não excluiu os zelotes. Eles eram patriotas radicais da Judéia que atribuiu às mazelas do seu país a presença romana de Israel. Então eram chamados em hebraico de Cananim, né, que eram devotos zelosos, né, e
como nós vemos segundo Flávio Joséfo, eles surgiram durante o reinado de Herodes o Grande, né, na guerra dos judeus contra os romanos, no quarto livro, lá no capítulo 12. Né, nós vemos ali de Flávio Joséfo. Então, eles eram favoráveis à guerra imediata contra os romanos e os provocavam continuamente. Os sicários, que do latim quer dizer sica, né, punhal, eram assim chamados porque portavam sempre um punhal para usar contra os romanos em caso de necessidade. Então, eram os mais fanáticos. E o Senhor Jesus aqui, ele trouxe um dos 12, ou um dos zelotes para o seu colégio apostólico, né? O Simão Cananeu, como fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 4 e Marcos 3 e 18. Também conhecido como Simão, chamado Zelote, lá em Lucas capítulo 6, versículo 15, Atos 1 e 13. Vamos para o tópico 2. O tópico 2 nos diz o seguinte: heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, nós temos aqui, as doutrinas negam as duas naturezas. Então, duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, rejeitando o credo da Calcedônia, né, comprometem ali de maneira direta ou indireta a verdadeira identidade de Jesus. Não somente como verdadeiro Deus, como também como verdadeiro homem. Então aqui nós estamos falando do apolinarianismo, que, juntamente com o nestorianismo e o monofisismo, né? Movimento já estudado no capítulo anterior, na aula 7, né? Foi tema do concílio de Calcedônia em 451. E também do monotelismo, que veio cerca de 300 anos depois da formulação da Calcedônia. Vamos falar um pouquinho sobre o apolinarismo, né? Aqui da lição diz o seguinte: Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnava, teve espírito humano, usando a linguagem teológica de Apolinário. Os elementos constitutivos do ser humano são soma, que é carne ou corpo, e psique, a alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Então, em relação a Jesus, dizia que ele possuía uma soma humana e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então nós temos aqui sobre o apolinarianismo, né? Então, como nós lemos na lição, Apolinário foi bispo de Laodiceia, nascido ali provavelmente em 310 depois de Cristo. Ele morreu em 392 e foi o primeiro teólogo a abordar a questão das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Uma vez definida a divindade do Logos, né, e resolvido a questão arianista, a controvérsia girava agora em torno das duas naturezas de Cristo. Então, Apolinário defendia a salvação pela fé em Jesus, como Anastácio, né, como Atanásio defendia também a deidade de Cristo e foi diametralmente oposto ao arianismo. No entanto, combateu uma heresia desenvolvendo ali outra tão grave quanto a que ele combatia. Deu muita ênfase à divindade de Cristo e sacrificou a sua genuína humanidade. O apolinarianismo é a doutrina que nega ser
ter tido Jesus como homem, espírito humano. Então, segundo Apolinário, né, o Logos ali de João capítulo 1, versículo 14, né, 1 versículo 1 e o versículo 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Então, aqui nós vemos na nossa lição, né? Como isso negou que Jesus tivesse espírito humano. Então, dizia que se alguém põe em Cristo a sua confiança, como sendo homem, está destituído de racionalidade e indigno de salvação. Então, usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano, né, são soma, que quer dizer carne ou corpo, psique, né, psique, alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e o pneuma, que é a alma racional, né? Em relação ali a Jesus, dizia que ele possuía uma soma humano, uma psique humana, mas não um pneuma humano, tá? Então, quando olhamos aqui para essa doutrina do apolinarianismo, né? Qual é a relação ou a reação da igreja? A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Então aqui nós temos a doutrina, ela contraria a ortodoxia cristã, pois aqui nós vemos que a Bíblia, ela afirma que o Senhor Jesus é o verdadeiro homem, em 1 Timóteo capítulo 2 e 5, e o texto de Hebreus, capítulo 2 e 14, e versículo 17 e 18, ele também declara que a humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é sua impecabilidade. Então, a humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, tá? Que fala do corpo físico de Cristo. Então, Lucas capítulo 24, versículo 36 até o 40, João capítulo 2, versículo 21 e Hebreus 10 e 10. E também fala da alma e espírito, lá em Mateus capítulo 26, versículo 38 e Lucas 23 e 46. Então, o apolinarianismo, né, foi condenado pelo Sínodo de Alexandria em 378 e depois rejeitado pelo Concílio de Constantinopla em 381, finalmente declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Temos no ponto 3 o monotelismo. Pastor, o que a lição fala sobre o monotelismo? O monotelismo aqui diz o seguinte: é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, mono, único, e telema, que quer dizer vontade e desejo. Então, era uma tentativa de conciliar a teologia monofísita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis, em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia, tá? Reconhecendo as vontades de Cristo. Então, é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecado, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina.
Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo humana submissa à divina. Então, nós temos aqui o monoteísmo, não confundir com o termo teológico, monoteísmo, tá? Então, aqui nós temos esse monotelismo, é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava que Cristo possuía uma só vontade. E essa doutrina se chama monotelismo. E pode-se também dizer que se trata da fase final dos debates no que diz respeito às duas naturezas de Cristo. Então, o termo provém de duas palavras gregas, como nós vimos aqui na lição, né? Então, uma palavra é monos, que quer dizer único, né? E o outro, telema, né? Quer dizer vontade e desejo. Então, era uma tentativa ali de conciliar a teologia monofisita, né? E com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas, inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Então, lá no terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia, porque era visto como uma ameaça à crença na humanidade completa do Deus homem, uma verdade apreciada e essencial. Então, reconhecemos as vontades de Cristo, como diz Marcos capítulo 14, versículo 36. E é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, como beber, como interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Então, aqui, como nós lemos na lição, ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Não, como diz Lucas 5, 20 e 22. Então, Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, ele refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então, os grupos religiosos heterodoxos são mais propensos a negar a divindade de Cristo do que a sua humanidade, como as religiões e grupos orientais, as testemunhas ali de Jeová, e os muçulmanos, né? Os cristadelfianos, os grupos espíritas, a Igreja da Unificação, né? Do reverendo Mon, entre outros, eles reconhecem o Jesus homem, mas negam a sua divindade. Já foi estudado nos capítulos 3 e 5 que é pecado negar qualquer uma dessas naturezas. Então, no tópico 3 da nossa lição diz o seguinte: quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Aqui a lição fala: podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: o Egito, Israel, centro das atividades, a Fenícia, atual Líbano, e mais não falta crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Segundo ponto do tópico 3 diz o seguinte: Jesus era visto como alguém da comunidade. Então, essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Então, a sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão?
e não estão aqui conosco, suas irmãs, escandalizavam-se nele, né? Como diz Marcos capítulo 6, 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Tá? Então, tá aqui. Nós temos que prestar atenção para combater essas heresias, né? Essas falsas. Né? Então, vamos para a conclusão da nossa lição. A conclusão diz o seguinte: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. E é importante que nunca nos esqueçamos dos pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro, em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Amém? Vamos para o questionário. Revisando o conteúdo, aqui diz a primeira questão o seguinte: quais os principais opositores de Jesus com quem ele debatia? Resposta: os fariseus, os saduceus e os herodianos. Segunda questão: como sabemos que o Senhor Jesus teve vida social e religiosa? Resposta: ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, Mateus 9, 10 e 11. Fariseus e a mulher pecadora, Lucas 7, 37 e 39. E a mulher samaritana, João 4, 9 até o 15. Terceira questão diz o seguinte: o que ensinam as doutrinas apolinaristas e monotelistas? Resposta: o apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. E o monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Quarta questão: quais concílios declararam heresia o apolinarianismo e o monotelismo? Resposta diz o seguinte: o concílio de Calcedônia, em 451, e o terceiro concílio de Constantinopla, em 681, respectivamente. Quinta e última questão: como os evangelhos apresentam Jesus? Resposta: os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Então, Mateus capítulo 13, 55 a 57, João 7, 15, versículo 27, versículo 41 e o versículo 42. E aqui nós terminamos a nossa 8ª lição do primeiro trimestre de 2025, tá? Que Deus venha abençoar você. Não esqueça estar aí compartilhando, né? Nosso material. Também estamos aí no nosso site, né? Etebal, Escola Teológica Brasileira aqui da Austrália. Você pode compartilhar aí e você pode também estar aí se inscrevendo em nosso canal, tá? Ativando o sininho para receber sempre aí materiais teológicos da Escola Bíblica Dominical e assuntos doutrinários para o seu elevo espiritual. Amém? Pai querido, te agradecemos por mais esta aula, te agradecemos por mais este assunto, Senhor, que ele é muito importante, Pai, nos dias de hoje, Senhor. Combater contra as falsas heresias, combater, Senhor, contra os falsos ensinos, Pai. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno, abençoa todos que estarão ouvindo e vendo este vídeo, participando e estudando a Tua palavra, Senhor. É o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.